E estamos vendo, né, até mesmo nos nossos áreas, coisas que estão acontecendo nesse tempo, que comprovam que as profecias bíblicas, elas estão acontecendo, elas estão se desenvolvendo. E, irmãos, nós estamos muito próximos do arrebatamento, muito próximos. E precisamos nesse tempo, como diz Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, em vários versículos, diz assim, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Espírito Santo, ele está falando com a igreja nesse tempo. E eu quero investir não somente hoje, mas hoje e os próximos 2 domingos, hoje e o próximo domingo, nós vamos encerrar essa série, domingo, onde eu quero trazer de uma forma mais clara a visão daquilo que nós vamos fazer, de como vamos atuar. Mas hoje nós já vamos tocar em vários pontos, em passar a visão de Deus para a vida da nossa igreja, daquilo que nós vamos fazer. Esse mês, próximo mês de março, nós vamos investir na preparação, no treinamento, em passar a visão para a igreja. E nós vamos, o mês de abril e o mês de maio, nós vamos nos mobilizar, nós vamos nos unir para uma grande obra evangelística, uma grande iniciativa evangelística. E eu creio, querido, que vai ser um tempo de salvação. E eu quero relembrar com vocês algumas palavras proféticas que foram dadas para esta igreja. Por exemplo, foi declarado que é um tempo de aceleração. Pastor, por que é um tempo de aceleração? Por que Deus está acelerando o processo? Porque Jesus está voltando. E ainda há vidas que precisam ser salvas, há vidas que precisam ser resgatadas, há pessoas que precisam ouvir o Evangelho, amém? Então nós precisamos, eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que aquilo que levaria talvez 10 anos para acontecer, Deus ele vai intervir com o seu poder e fazer acontecer em 1 ano, ou até mesmo em menos tempo. Foi profetizado semana passada a respeito dessa igreja, e eu peguei essas palavras para mim. Foi profetizado a respeito desta igreja, seria uma grande igreja nessa região. Eu creio nisso. Eu creio que Deus nos levantou para sermos uma grande igreja nessa, e por isso Ele nos trouxe para esse lugar, para essa propriedade. É uma propriedade grande, para construirmos algo grande, para sermos uma grande igreja aqui nesta região. Você crê nisso? Foi profetizado também que essa será a igreja que mais vai realizar batismo em Rio das Ostras. Eu estou crendo nisso. Em que nós vamos batizar muitas pessoas. Foi declarado portas se abrindo extraordinariamente, um fortalecimento dos departamentos da igreja, receber essa grande colheita de vidas. E foi declarado aqui que uma grande colheita de almas virá. E você pode dizer amém para essas verdades? Agora entenda, igreja, depois de tudo que nós recebemos no final de semana passado, desde quinta-feira, retrasado, quinta, sexta, sábado, sexta e sábado foram imersão, o culto. Quem estava aqui domingo passado, quando o pastor Douglas estava ministrando? Então você deve lembrar destas coisas que eu estou falando com vocês.
Sabe, irmãos, o perigo é, com o passar dos dias, as palavras que nós recebemos cair no esquecimento, e sabe, e aí tudo aquilo que aconteceu aqui, semana passada, no domingo passado, sábado passado, sexta passada, não passaram de... Nós não podemos somente nos empolgar com estas coisas, mas é necessário que daqui para frente a gente tome um posicionamento. Um posicionamento. Diga forte, um posicionamento. Então é isso que Deus tem tratado com a Igreja Batista Ebenezer. De um posicionamento nesse tempo. Um posicionamento em oração. Um posicionamento em fé. Um posicionamento nesses últimos dias, nesse tempo final da igreja na terra, é um tempo de posicionamento. Diga, é um tempo de posicionamento. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: você precisa se posicionar. Diga para essa pessoa: saia de cima do muro. Diga para outra pessoa, talvez a pessoa com quem você falou não gostou, mas diga então para outra: saia de cima do muro. Agora diga bem forte: pastor, já não estou lá há muito tempo. Então Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15... Jesus ele conta uma parábola, é a parábola da grande ceia, que tem como propósito ilustrar um conceito que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Lucas capítulo 14, o versículo 15 diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo? Deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo aos... Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue, olha essa palavra, e obrigue todos a entrar. Eu quero chamar a sua atenção, essa instrução que o Senhor desse servo, que logicamente para nós é Jesus, e os servos somos nós. E qual é a instrução? Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue, diga forte, obrigue. Tem uma versão que fala fórcios. Obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Essa história
que Jesus, essa parábola que Jesus está contando, ela simboliza Jesus enviando eu e você. Simboliza Jesus enviando eu e você para irmos e convidarmos as pessoas para virem até Ele. Mas também simboliza, ouça isso, não somente simboliza Jesus nos enviando, mas simboliza também o pastor enviando os membros da igreja para irem evangelizar, trazer as pessoas para que a casa, a igreja fique cheia. E eu quero destacar algumas coisas para nós aqui nessa noite. Em Lucas, no capítulo 14, nós acabamos de ler, o versículo 16, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, um grande banquete e convidou a muitos. Irmãos, eu quero dizer algo para você: existe um banquete pronto para as pessoas, um banquete de paz, um banquete de amor, um banquete de cura, um banquete de libertação, um banquete de vida, um banquete de restauração. Você pode dizer amém? Há pessoas famintas pela comida que nós às vezes ficamos até enjoados de comer. Há pessoas sedentas pela água que nós bebemos neste lugar. O mundo está nesses dias, pelo menos o Brasil está nesses dias festejando e as pessoas estão alegres. Vocês sabem que essa alegria, ela é regada a bebida, ela é regada a drogas, e gente vai morrer esse feriado por causa de bebida, por causa das coisas que acontecem nesse período, nessa nação, porque isso não sacia, não preenche. Mas nós, Jesus, Ele preparou um banquete de vida abundante para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, todo ser humano, ele precisa ouvir. Receba isso, todo ser humano precisa receber esse convite: venha para o banquete que Jesus preparou para você. Faz parte da nossa missão. Nós não podemos, como crentes, estar satisfeitos em estarmos aqui somente. Nós somos convocados por Jesus a ir e anunciar às pessoas que tem um banquete preparado para elas. Um banquete que vai preencher o vazio. Um banquete que vai mudar a vida deles. Um banquete que vai restaurar os seus lares, sua família, sua esperança. Vai restaurar tudo aquilo que este mundo, tudo aquilo que o diabo roubou, danificou. Mas há um banquete que vai matar a fome do faminto, vai saciar a sede daquele que está sedento por algo que preenche a vida, por algo que satisfaz a vida. E irmão, irmã, em nome de Jesus, entenda isso: a esperança do mundo está nessa mensagem que nós temos, que nós carregamos. A solução para este mundo é Jesus. O banquete está pronto, igreja. Diga forte: o banquete está pronto. Diga mais forte: o banquete está pronto. E queridos, entenda isso, é um egoísmo da nossa parte desfrutarmos deste banquete sozinhos. Não é justo. Nós precisamos levar esta mensagem. Então, no versículo 17, diz assim: ora, a hora da ceia, enviou
o seu servo para avisar os convidados. Vamos ver o que o servo tinha que avisar. Venham, porque tudo já está preparado. Então, nós somos, pegue isso, nós somos enviados. Jesus já nos enviou irmos buscar as pessoas, convidar as pessoas, trazer as pessoas para este grande banquete, igreja. A missão da igreja é ir onde há trevas, é ir onde há destruição, é ir onde não há esperança, ir lá anunciar e dizer a estas pessoas: ei, existe um banquete que vai matar a sua fome, existe uma água. Quantas vezes, querido, as pessoas, elas dizem assim, que estão nessa vida comendo pão que o diabo amassou, mas Jesus, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Ele mata a fome das pessoas, ele mata a fome espiritual das pessoas, mas elas precisam ser avisadas que pronto. Sabe, amados, algumas pessoas, depois de todo o trabalho que nós tivemos semana passada, com imersão, treinamento, culto, algumas pessoas procuraram: pastor, o que Deus tem falado para o senhor a respeito da igreja esse ano, qual é a direção, o que nós vamos fazer? Irmãos, Deus tem colocado no nosso coração que a direção para a igreja esse ano, nós temos que ir até as pessoas, nós temos que ganhar as almas para Jesus, nós temos que encher este lugar de pessoas sendo salvas, sendo alcançadas, pessoas sendo transformadas, gente saindo das trevas para a luz. Meu irmão, Jesus está voltando, a igreja tem que despertar, tem que se levantar nesses últimos dias para pregar o evangelho. Nós temos que acelerar a pregação do evangelho, nós temos que nos envolver com a obra de ganhar vidas e encher as pessoas salvas, remidas, transformadas pelo sangue de Jesus. Você pode dizer um glória a Deus bem forte para essa verdade? Diga assim: eu sou enviado para ir buscar pessoas. Olhe para alguém e diga: você é enviado para ir buscar as pessoas, pregar o evangelho. Vamos, gente, diga para alguém aí, diga para as 2, 3 pessoas. Agora nós precisamos nos comprometer com isso, a ponto de não desistir. O versículo 18, depois que o servo foi e começou a anunciar, começou a dizer para aquelas pessoas a respeito de um banquete. A Bíblia diz no versículo 18, mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Irmãos, a obra de evangelismo não pode ter desistência do povo de Deus. Nós não podemos desistir de pregar o evangelho. Nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir de orar pelas pessoas, nós não devemos desistir de convidá-las, de pregar para elas, de entrar na casa delas, pregar o evangelho para elas, orar por elas. Elas não sabem, o pecador ele está perdido. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Ele acha que ser crente é coisa de idiota, ele acha que ser crente na igreja é dar dinheiro para o pastor, ele acha que estar na igreja, dentro da sua vida, você poderia estar no mundo fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele não sabe que o salário do pecado é a morte. Ele não sabe. Ele acha que isso daqui que nós estamos fazendo é uma perda de tempo.
Os pecadores falam mal da gente porque nós gritamos nos cultos. E eles dizem: para que vocês gritam? Deus não é surdo. Mas eles estão nas ruas agora gritando. O diabo é surdo por acaso? Aí o povo de Deus fica intimidado. Meu irmão, nós somos uma igreja pentecostal do reteté do fogo. Eles zombam do nosso estilo de vida. Eles zombam das nossas convicções. Porém, eles param um dia essa nação para celebrar o orgulho gay. E nós nos envergonhamos. E Paulo, ele fala que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos entender o momento histórico que nós estamos vivendo, o momento profético, o momento lógico. Nós precisamos começar a entender o quão perto, com as portas, eu não sei nem que palavra usar para tentar despertar em você a urgência de quão perto está o arrebatamento da igreja. Então, esse tempo que nos resta ainda aqui na terra, a igreja ela precisa priorizar a prioridade. E a prioridade de Deus sempre foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a nação. Aquele que crer será salvo, batizado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem alguma coisa mortífera, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu creio que o que o Espírito Santo está dizendo nos nossos dias é: igreja, volte para a prioridade. A igreja, ela tem se tornado um clube, algo assim muito social, muito light, mas isso não vai trazer salvação. Meu irmão, o que vai trazer salvação é a gente pregar o evangelho nu e cru, do jeito que ele é, porque o evangelho sem enfeite, nu e cru, é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de vidas. Agora nós precisamos também entender que à medida em que a gente for, as pessoas vão apresentar desculpas. Elas acham que não precisam dessas luzes. Elas zombam, ignoram da palavra de Deus. O crente, ele é taxado como uma pessoa ignorante, cafona. É taxado como uma pessoa ridícula. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos a mensagem que transforma o pecador. Nós temos a mensagem que muda a vida das pessoas, igreja. Jesus, ouça isso. Jesus nos ensina a não aceitar o fracasso da nossa missão. Somos chamados para pregar o evangelho. E não podemos aceitar sermos fracassados nesta missão. Agora entenda que o versículo 18, quando o servo ele é enviado, no versículo 18 até o versículo 20, vamos ver a primeira tentativa. Na primeira tentativa, houve um fracasso total no evangelismo. Queria que
você olhasse para a sua vida, você está olhando para mim, olha só, versículo 18, ele vai, ele é enviado, ele começa a anunciar, e o versículo 18 diz assim: mas todos eles, por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro diz: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, peço que me desculpe. Versículo 20, outro diz: casei-me, por isso não posso ir. O que é isso? Foi um fracasso. A primeira tentativa de encher aquela casa, a primeira tentativa de trazer as pessoas, a primeira tentativa que ele teve para aquela obra que o seu Senhor havia dado, foi um fracasso total. Ninguém deu o convite dele. Você já pregou para alguém que a pessoa não aceitou o evangelho? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Levanta a mão sem vergonha. Isso. Você já convidou alguém para a igreja que não aceitou? Você não pode desistir de continuar. Na primeira tentativa, ele fracassou. Ninguém aceitou o convite. Ninguém aceitou Jesus. Ninguém foi com ele para o banquete. Não houve nenhuma salvação. Agora veja, o versículo 22, versículo 21 e 22 diz assim: o servo voltou, contou tudo para o seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa. Veja, o que aquele senhor fez? Mandou ele de volta. Então, o que ensina aqui? Não pode desistir. Diga forte: não pode desistir. Ele volta para o seu Senhor, talvez desanimado, talvez assim frustrado. Olha, eu tentei, eu chamei e ninguém quis vir, ninguém aceitou, ninguém deu importância, zombaram de mim, disseram que isso aí, cada um tem a sua verdade, que importa é você buscar Deus com a sua verdade. Eu não sei quais foram as coisas que eles podem ter argumentado, mas ele volta para o seu senhor. Versículo 21, o servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Agora veja, na segunda tentativa, ele teve um fracasso médio. Ele convida os mendigos, os cegos, os coxos, os sofridos da sociedade, os marginalizados da sociedade, aqueles que não tinham valor para ninguém. Irmãos, e isso é poderoso. Aqueles que não têm valor para ninguém, têm valor para Jesus. É por isso que a igreja evangélica no Brasil é a igreja que faz trabalho nos presídios. Quantas transformações! O mundo não sabe, o Brasil não sabe, mas se não fosse a pregação do evangelho na nação, os pregadores, as pessoas que vão nas ruas, nas casas, nos presídios, nos hospitais, convidando, pregando a palavra, é esse evangelho que ainda tem segurado esta nação. Então agora ele vai uma segunda tentativa. O Senhor dá uma estratégia para ele: vai em direção, traga aqueles que não têm valor, traga os sofridos, traga os marginalizados, vá até eles, diga. Agora interessante que mesmo eles, nem todos aceitaram a palavra. Nem todos aceitaram estar presente naquele grande banquete. Então agora ele envia, ele vai até o seu senhor, ele diz: olha, algum lugar, não encheu totalmente. Agora versículo 23, eu quero destacar o versículo 23. Então o Senhor disse ao servo, esse aqui é a terceira vez que ele é enviado: saia pelos caminhos
e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu quero esse mesmo versículo 23, na versão revista corrigida. Coloca aí, só o versículo 23. Ele diz: e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Agora ouça isso, porque o versículo chave dessa parábola é o versículo 23. Na primeira tentativa, ele faz um convite. Todo mundo apresenta desculpa. Ninguém vem. Na segunda tentativa, o Senhor diz: procure os necessitados. Alguns vieram, não todos, ainda tinha lugar, a casa não estava completamente vazia. O servo volta, diz: Senhor, tem lugar, o que eu faço? Sai pelos caminhos, atalhos e força-os a entrar. Para que a minha casa, volte a outra versão, por favor. Para que a minha casa esteja cheia, para que a minha casa fique cheia. Diga bem forte assim: o propósito de Deus é que a sua casa esteja cheia. De novo, o propósito de Deus é que a sua casa esteja cheia. Uma das coisas que foram profetizadas semana passada é a respeito de Deus nos dar 1% dessa cidade. Rio das Ostras tem 160 mil habitantes. 1% é 1.600. Caso você não saiba, esta casa ainda não está cheia. Ainda há lugar aqui. E nós temos que encher este lugar. Diga assim para alguém que está perto de você: nós temos que encher este lugar. Diga assim: nós temos que encher essa igreja. Diga: nós temos que encher esse prédio. Até o ponto que esse prédio não vai comportar mais. Aí temos que ter um prédio maior. Aí prédio maior. Quando o prédio maior estiver cheio, nós temos que construir um prédio maior ainda. E encher esse novo prédio. Diga forte: porque Jesus quer que a sua casa fique cheia. Cheia de gente salva, cheia de gente restaurada, cheia de gente liberta, cheia de gente que teve casamento transformado, teve vida transformada, foi liberto de drogas, foi liberto de situações que só o poder do Senhor pode fazer. Casa cheia. Agora Jesus, ele usa a versão NAA, fala para a gente forçar, para que obrigar as pessoas. A revista corrigida diz: força-os a entrar. E essa palavra forçar, obrigar, no grego é a palavra anakazo. Grave essa expressão, anakazo. Grave isso. Eu acredito, irmãos, que o tipo de evangelismo que tem que ser feito nesses últimos dias, ele é definido por esta palavra. É um evangelismo onde nós vamos literalmente obrigar, forçar, persuadir as pessoas a aceitarem Jesus. E essa palavra, ouça isso, ela significa algumas coisas. Tornar necessário. Eu acredito que podemos colocar ali: disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e torne necessário para as pessoas que elas entrem, para que a minha casa se encha.
Um outro significado para a palavra anacaso é constranger por todos os meios. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e constranja-os por todos os meios a entrar, para que a minha casa fique cheia. O outro significado é empenho total. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e se empenhe totalmente para fazer entrar, para que a minha casa se encha. Outro significado é incrível poder de convencimento. Eu poderia ler dizendo assim: e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e use de um incrível poder de convencimento para que a minha casa se encha. Meu irmão, Jesus quer a casa dele cheia. Cheia de gente com história transformada. Cheia de gente que saiu das trevas para a luz. Cheia de gente que foi liberta do lixo desse mundo e recebeu Jesus e teve a sua vida transformada. Jesus quer a sua casa cheia com os seus amigos, com os seus familiares que ainda não aceitaram a Jesus, mas você vai vestir essa camisa, você vai vestir esta unção, anacaso, você vai se empenhar totalmente, persuadir, usar o poder para convencê-los de que eles precisam de Jesus. Anacaso. Interessante, deixa eu dizer isso. Uma das razões porque temos poucas conversões é porque na hora de evangelizar, na hora de pregar o evangelho, na hora a respeito de testemunhar de Jesus, na hora de abordar as pessoas, convidar as pessoas, os crentes, eles não são ousados. Nós precisamos, amados, apresentar o evangelho com mais ousadia. Gente, quantos de vocês acreditam que o evangelho transforma uma vida? Deixa eu ver aqui. Nós precisamos fazer isso com coragem. Meu irmão, Jesus salva. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus transforma. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus voltará. Então nós precisamos ter ousadia. Olha só, em Atos capítulo 4, o versículo 29, os crentes estavam ali reunidos para orar. Diante da perseguição que estava sendo levantada ali naquele lugar. E a Bíblia diz assim: agora, Senhor, eles estão orando. Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua. De que jeito? Com toda a ousadia. Meu irmão, não tenha vergonha, medo, constrangimento de dizer para uma pessoa que de repente está com câncer, desenganado pelos médicos, e dizer para ela: Jesus cura. Você crê que Jesus cura ou não cura? Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que sara. Ele é aquele que muda o diagnóstico dos médicos. Jesus liberta. Jesus tem o poder de mudar qualquer situação. As pessoas vão nesses lugares onde recebem consultas espirituais, debaixo de uma promessa lá: traga o seu amor de volta, resolve em 3 dias. E minha irmã, nós temos que ter ousadia. Olha, eu vou orar por você e esse problema vai acabar agora. Porque a oração do justo é poderosa.
Você tem que ter ousadia. Ei, o nome de Jesus tem poder. Essa perturbação que está na tua casa, essa perturbação que está lá na sua família, na vida do seu filho, agora, eu vou orar por você e essa perturbação vai acabar. O povo tem que ver ousadia nos crentes. Intrepidez. De crente ter a ousadia de enfrentar as forças das trevas. De um crente dizer, eu vou profetizar e essa situação vai mudar essa semana. Precisamos dessa ousadia. É esse poder, é esse sobrenatural que quando as pessoas começarem a ver, através da sua vida, eu estou dizendo da sua vida, da sua. Elas vão começar, onde que é? Quem é esse Jesus? Me leve na igreja com você. Eu também quero. Nós precisamos apresentar o evangelho com essa unção. É dessa forma que nós vamos forçar as pessoas a entrar. É dessa forma que nós vamos obrigar as pessoas a entrar. É dessa forma que nós vamos vencer as desculpas das pessoas. Sabe, hoje à tarde eu entrei em contato com 3 pessoas para convidá-las para vir ao culto. As 3 não vieram. Coitada delas. Essa semana eu vou ficar no pé delas. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias elas vão receber uma mensagem. Se quinta-feira elas não estiverem aqui, de sexta para domingo eu vou lá na casa delas. E se precisar nós trazemos ela. Meu irmão, é isso que nós precisamos. Tem alguém recebendo essa palavra aqui hoje? Eu não posso achar que o pecador vai atender meu primeiro convite, porque eles estão cegos. A Bíblia diz que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento deles. Uma das lutas grandes, quando pessoas elas querem Jesus, e elas querem começar a ir na igreja, e elas querem começar a caminhar com o Senhor, parece que tudo dá errado, domingo tudo dá errado, e um monte de imprevisto acontece. É por isso que nós temos que orar e jejuar, porque é uma batalha espiritual. Satanás quer prender estas pessoas nas trevas, quer prender essas pessoas na escuridão. Agora, Jesus falou para a gente forçar, obrigar, essa é a palavra nacaso, que significa tornar necessário, constranger por todos os meios. Empenho total, é um incrível poder de convencimento. E meu irmão, o Espírito Santo, ele está dizendo para a Igreja Batista Ebenezer: é tempo de vocês se empenharem totalmente para ganhar as almas nessa última grande colheita de vidas, porque Jesus está voltando e nós precisamos colher estas vidas. Agora você não pode achar que isso é função só dos pastores da igreja. Fala para pelo menos 5 pessoas, fala assim: você tem a sua tarefa a fazer. Você tem a sua participação. Você não pode ficar só olhando os outros, você tem a sua participação. Então, essa palavra grega, que é usada para forçar, obrigar, nacaso, eu digo para você, isso é uma unção que a gente tem que receber. É uma força divina, que quando entra em você, faz você perseverar até o fim. Quando você veste isso, quando você se reveste disso, desse entendimento, que não é um convite frouxo, ocasional,
sem muito. Não, é um empenho total. É uma atitude que você não recebe, você não aceita o não, você não aceita a desistir até ver Jesus formado naquela pessoa, até ver aquela pessoa salva, batizada nas águas, integrada na vida da igreja, frutificando, você gerando vidas. É esta unção que tem que ser liberada sobre a tua vida. Nós temos que assumir um posicionamento forte, igreja. Senão tudo que ouvimos semana passada não vai passar de empolgação. Ou a gente se empolgou, a gente pulou, a gente correu, a gente gritou. E eu amo fazer tudo isso. Temos que fazer mesmo. Existe liberdade nesta igreja para a gente se mover no Espírito. Existe. Correr, pular, cair, orar em outras línguas. Mas não podemos parar só nessas coisas. Requer um posicionamento forte de nos empenhar totalmente na conquista de vidas. Então, se vamos ganhar, e eu creio que vamos, ganhar 1% de Rio das Ostras. Isso requer de mim, como pastor da igreja, obviamente, mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu não sou nem louco de achar que eu consigo fazer isso sozinho. Isso requer também o seu empenho, o seu envolvimento. Você que está aqui, que é da Ebenezer, Jesus está convocando você para entrar nessa visão. Para entrar nessa visão. Para entrar nesse propósito. Então, este mês de março, que vai entrar ainda, nós vamos nos preparar como igreja. Nós vamos nos preparar, porque tem que ter preparo, tem que ter oração, tem que ter jejum. Porque nós vamos entrar com vontade, nós vamos nos empenhar. E nos 2 meses, abril e maio, nós vamos fazer uma grande mobilização evangelística nessa igreja. Uma grande mobilização. No próximo domingo você vai entender. Hoje eu estou dando uma introdução para o domingo que vem. Domingo que vem eu vou explicar qual vai ser a nossa estratégia, como é que nós vamos operar, como é que nós vamos trabalhar. E está aberto para todos. Todos. Se você já aceitou Jesus, se você é batizado nas águas, você tem que estar dentro dessa visão, desse propósito. Então, Anacaso é uma visão sobrenatural. É um comportamento forte. Quando nós falamos, irmãos, de evangelismo, de tirar pessoas das trevas para a luz, porque não se trata de só trazer pessoas para a igreja, se trata de trazer pessoas para o reino de Deus. É um comportamento determinante, é uma atitude decisiva, de não desistir, até ver a obra de Deus feita na vida daquela pessoa. É uma capacidade de realização sobrenatural. Nós queremos reativar o plantão de oração. Sabe por que nós paramos? Porque não tinha gente. Mas o plantão de oração era poderoso. Tinha um grupo que era toda quinta-feira, na parte da manhã, aqui na porta da igreja, abrimos a porta aqui. Tinha um grupo que ficava abordando as pessoas ali, e um outro grupo que ficava aqui dentro, orando e evangelizando as pessoas. Meu irmão, o que tinha de gente que era curada? Demônio que era expulso. Nós temos gente na igreja hoje que foi alcançada no plantão. Cadê a família do irmão Carlos, a irmã Carmen Cristina? Estão aqui? Estão aqui. Não foram alcançados no plantão de oração? Passando aqui na frente da igreja? Não foi isso? Aí chamaram quem chamou o irmão para entrar? Foi a irmã Mônica, não foi isso? Ou foi a irmã Dinaí? Foi a irmã Dinaí.
Aí recebeu a oração, Deus deu uma palavra a respeito do filho, que tinha uma situação espiritual envolvendo a vida do filho. Ele foi liberto naquele dia. Naquele mesmo dia, eles aceitaram Jesus. Aí saíram dali, já levamos direto ali para batizar. Não foi assim? Foram batizados no mesmo dia. Isso já fazem quantos anos? 3 anos, estão até hoje na igreja. Porque um grupo de irmãos decidiu dedicar, consagrar o tempo, a vida deles, para quinta-feira, na parte da manhã, ficar aqui na porta da igreja, abordando as pessoas. Meu irmão, salvação de vida tem que ter empenho. Quantas vezes, irmãos, pessoas falam, pastor, conta comigo. Por isso que eu fico bravo com isso. Fico mesmo. Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então, se você se oferece para trabalhar na obra do Senhor, ainda que depois isso vai ser difícil para você, se você se comprometeu, você é crente, você tem que cumprir a sua palavra. E as pessoas, mas não são perseverantes. Não continuam, não vão avante. Quando chegam as dificuldades, elas rapidamente... É interessante isso, irmãos, quando chegam as dificuldades na vida das pessoas, a primeira escolha que elas fazem é deixar a obra do Senhor. A primeira dificuldade, ela chega, pastor, olha só, pastor, eu preciso que o senhor entenda aí, eu preciso dar um tempo aí, eu estou trabalhando no departamento, mas eu tenho que dar um tempo. Não é mais tempo de dar tempo. E agora, irmãos, depois da imersão, porque foi uma bênção, não foi? Foi ou não foi? Quem veio aqui de novo? Deixa eu ver quem veio. Dá um brado de vitória aqui. Agora nós temos que pegar tudo que nós recebemos e direcionar para a visão que Deus deu para o seu pastor. Não, pastor, vamos fazer. Não, nós não vamos fazer nada, não. Nós vamos fazer isso aqui que Deus está mandando a gente fazer. O que Deus está mandando fazer? Mobilizar a igreja nesse mês de março, treinar. Nós vamos enviar. Mês de abril, mês de maio. Meu irmão, eu profetizo, nós vamos ganhar alma como a gente ainda não ganhou nesses 7 anos aqui nesse lugar. Nós vamos ganhar, nós vamos explodir de ganhar gente para Jesus. E eu estou encarando isso como se fosse assim, a última missão que Jesus me deu antes do arrebatamento. Então eu estou levando isso muito a sério. Às vezes a sensação que eu tenho, que depois de maio já era, já vamos, subiu. Então vai ser a última chance. Anacaso é uma arrancada violenta. É uma arrancada espiritual. É uma forma de agir diferenciada. É uma capacidade de convencer pessoas a se envolver naquilo que você está falando. Você pode ficar em pé? Projeta de novo Lucas 14, 23 aqui para mim, por favor. Eu queria que a igreja lesse comigo, bem forte, gente, mas bem forte mesmo. Só o versículo 23. Eu quero que você grave esse. Se você esquecer tudo que eu preguei hoje, tudo, fique com o versículo 23, pelo menos. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Vamos ler de novo, bem forte. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar,
para que a minha casa fique cheia. A última vez. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Meu irmão, recebe esta unção. Levante as suas mãos, recebe a tua unção. Eu declaro, vindo sobre esta igreja, cada homem de Deus, porque essa igreja é formada por homens e mulheres de Deus. Aonde você trabalha, no seu local de trabalho, de influência, as pessoas que convivem com você, eu profetizo em nome de Jesus, anacaso na sua vida. Uma unção, um favor, uma graça, para pregar a palavra com tanta autoridade, para curar enfermos com tanta autoridade, para exercer autoridade sobre demônios. Pessoas virão até você, pedindo para que você ore por elas, para que você vá na casa delas, para que você pregue a palavra para elas. Elas vão dizer: ei, me leve na igreja com você, eu quero aceitar Jesus. Ei, ouça, você não vai esperar chegar na quinta, você não vai esperar chegar no domingo, lá mesmo, aonde você está, você vai orar por ela, e você só vai trazê-la nos cultos, para você batizar essas pessoas, e aí a palavra de Deus vai se cumprir, e essa casa vai ficar cheia, diga bem forte: esta casa vai ficar cheia. Fala assim: ela já está enchendo agora, e vai encher ainda mais. Quantos estão pegando essa visão aqui hoje? Pega essa visão. Pega esta visão. Não é só empolgação. Sabe, irmãos, nós sentamos aqui toda semana, toda quinta, todo domingo, recebemos o ensino da palavra. Isso é muito bom. Recebemos o ensino da palavra. Você já sabe usar sua fé. Você ouve aqui sobre autoridade, como você deve fazer as coisas. Agora, Deus, Ele tem nos equipado com isso, para a gente ir lá fora e resgatar as vidas. E nós vamos fazer isso com força, com determinação. Nós não vamos aceitar o fracasso como uma resposta, porque nós temos a unção do Espírito Santo. E através da minha vida, através da sua vida, essa casa ficará cheia. Mas não é só esta casa, o céu vai ficar cheio. Porque Jesus está voltando. Mas ainda há uma colheita de vidas. Há uma colheita. E lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, se não me engano, eu acho que é isso. Projeta aí para mim. Olha só. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos. Levantem os olhos. Vejam os campos. O que são isso? As vidas. Pois estão maduros para a colheita. Meu irmão, ouça isso. Alguém perto de você, já está pronto para entregar a vida a Jesus. Alguém. Esteja lá no seu prédio, na sua academia, no seu trabalho, no lugar que você frequenta, no restaurante que você sempre come. Alguém está esperando para você chegar lá e falar: ei, tem um banquete pronto, tem um banquete preparado. Pastor, mas eu tenho vergonha de falar.
Então ore a Deus pedindo ousadia. Você pode levantar suas mãos. Agora eu queria que nessa oração, você vai orar, você precisa pedir. Peça a Deus ousadia para você. Vamos, erga a sua voz. Senhor, em nome de Jesus. Agora juntos, como igreja, comece a orar, igreja. Erga a sua voz em oração. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós estamos aqui pedindo ousadia, ousadia, Pai, ousadia para pregar o Evangelho, ousadia, Senhor, para impor as nossas mãos sobre os enfermos, e eu creio eles vão ficar curados. Ousadia, Senhor, para confrontar, libertar aqueles que estão aprisionados pelo diabo. Ousadia para pregar em qualquer lugar, seja na rua, seja no mercado, seja na praia, em qualquer lugar, aonde o Senhor colocar alguém na nossa vida, no nosso caminho, a nossa boca vai se abrir, a gente vai profetizar, a gente vai pregar, a gente vai fazer essa obra. Creia nisso. Recebe esta unção maravilhosa. Aleluia. Oh Senhor, nós te adoramos nesta noite, nós te adoramos neste lugar. Vamos declarar esta canção bem forte. Nós te adoramos nesta noite, nós te adoramos neste lugar. Vamos declarar esta canção bem forte.